um ortomolecular, eu falo, Senhor, já me entrego. Então, nós temos a mesma personal. E aí, a gente foi fazer a bioimpedância. E essa bioimpedância dá a idade metabólica. A minha idade metabólica é 57. A do Vinícius é 29. E eu estou falando que ela é 57, mais gente da Casa da Colheita. Ó. Eu falo com vocês, ela é cirurgião. Ó. Deus me cerca de todos os lados. Ele não me dá descanso. A Casa da Colheita é cercada. Eu não posso comer mel à vontade, que a palavra me acha, os médicos me acham. Gente, quando eu vou mandar, você pode ter certeza. A Ariana está vindo passar férias aqui no Brasil em julho. Eu vou marcar com ela para você encontrar com você. Você vai ver o que é. Vem me dar para cá. Você vai ver o que é. Pergunta se as pessoas que congregam com ela o que é mandar ela para cá. E aí, eu estou falando que é 57 a minha idade metabólica agora, porque era 59. Eu emagreci 8 quilos e agora é 57. Então, vocês imaginam o bullying que eu sofro. Do Vinícius, que tem 45 e está assim, jovem. Jovem ainda, né? Jovem. Então, quando eu cheguei aqui e eu vi aquele refrão, eu falei, é aquele espontâneo do Júnior. Mas e a outra parte? É dela, eu sabia. Eu falei, glória a Deus que não sou eu, porque essas pessoas têm uma música nova, um som novo. Tão forte. Por mim, você podia ter ficado cantando ela até agora. Quando você falou do rei, eu falei, não, Johnny, deixa eles cantarem. Eles começaram a outra música do rei, eu falei, Senhor, que bom que não sou eu que estou ministrando louvor, Pai, que bom. Gente, a força que a gente tem para cada estação, ela é a força necessária para Deus revelar para a gente algo ou nos mover para algo. Até as crises, elas são proporcionais para essa idade. Se você não passar por uma crise de solidão, de amadurecimento, do Espírito de Deus poder arrancar a nossa necessidade de elementos para nos estimular, de coisas para nos conectar com a presença de Deus, a gente não chega aos 77 com serenidade. A gente não chega aos 77 com sobriedade. Não chega. Então, é uma palavra de encorajamento que eu quero trazer para vocês, porque eu tenho estado muito reflexiva sobre isso, sobre essa crise, né? Sobre esse momento em que eu sei que está tudo bem, mas por dentro, é o que eu disse para uma filha espiritual hoje, por fora está tudo bem, mas por dentro, será que não dá para Deus mimar a gente? É só um tiquinho, não? Tipo, deixa a gente entrar no fogo como a gente era adolescente espiritual. Sei lá, rolar um pouco no chão, como se a gente precisasse dessas coisas. Não, a gente entra num silêncio de maturidade que você fala, não estou acostumado, está chato. Senhor! E Ele nos deixa lá para a gente crescer. Para a gente chegar no livro de 1 João e não ser aquele filhinho que se alegra apenas porque tem a salvação, ou o jovem que é forte, que tem vencido o maligno, porque a palavra está em você, mas os pais que conhecem o eu sou. Não é por causa da salvação, não é porque eu tenho a força do boi selvagem para poder vencer os desafios e enfrentar as muralhas e saltar. Não, é porque eu sei quem Ele é e eu estou descansado nisso. Então, a gente precisa de entrar nesse lugar. Então, eu quero começar lendo com vocês Eclesiastes 3:1, que diz, para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito. Não é forte isso? É tão simples. Então, tudo tem um tempo certo de acontecer. E o meu foco agora não é sobre... por mais que você possa aplicar isso na sua vida, na área financeira,
nas suas emoções, na sua vida matrimonial. Eu quero que você pense no seu relacionamento com Jesus, que é o foco do que eu quero comunicar para você. Você como filho de Deus, você como enviado de Deus no seu trabalho, você como um cristão que está aí crescendo, desenvolvendo o seu relacionamento com Ele. Para tudo há uma ocasião certa. Então, há momentos em que nós vamos entrar mesmo nesse tempo de busca, de aperfeiçoamento, mas a gente precisa entender que esse tempo certo para cada propósito é o que nos faz ser aperfeiçoados, é o que faz com que o poder de Deus extraia de nós as coisas que precisam vir para fora em cada momento. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente passa por um processo de experiência com Deus, de experimentar um pouco da glória dele, uma revelação, uma palavra que nos marca, e aquilo nos marca de fato, e a gente começa a dar passos de transformação, a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia antes. De alguma maneira, a gente tem uma sensação que a gente venceu, né? Que a gente rompeu, que a gente avançou. A gente tem essa sensação. Até nós entrarmos num novo processo. E o nosso coração vir para fora. Toda aquela glória do passado vai embora. Toda aquela firmeza, toda aquela alegria vai embora. Mas é em cada tempo dele, para ele revelar o propósito dele, para cada tempo, é nesse tempo certo de espera, em que você vai conhecendo a ele um pouco mais, e nós vamos ler outros textos para enriquecer isso, é que o propósito macro dele para a sua vida vai se manifestando. Hoje você só vê uma parte bem pequena, bem pequenininha. Mas para cada estação da sua vida, eu estou me comunicando para pessoas que decidiram buscar a Deus, ok? Eu não estou me comunicando para pessoas que estão vivendo para si mesmas. Para mim, Johnny. Eu não estou me comunicando aqui com pessoas que querem viver para si mesmo e estão olhando para as aflições ou para os benefícios de decisões erradas, que a gente também colhe coisas boas de coisas erradas, infelizmente, e está usando isso para essa palavra. Não, eu estou falando sobre o seu relacionamento com Ele. É em cada momento que você está vivendo que Ele vai extrair de nós aquilo que precisa ser manifestado naquele tempo. E quando chega no versículo 11, em Eclesiastes 3 ainda, diz que Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ele também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu quero te chamar a atenção, porque é o seguinte, ele coloca em nós o anseio pelas coisas dele, ele coloca em nós um desejo, um vislumbre, uma conexão, uma necessidade de buscá-lo, um vazio que precisa ser preenchido pela presença dele. E isso, então, nos diz, de alguma maneira, que a gente precisa começar uma corrida, porque Ele colocou em nós o anseio pela eternidade. Então, significa que se eu tenho um anseio por algo, automaticamente eu vou em direção àquele algo. Mas, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe o que está escrito aqui? Que você vai ficar nesse looping eterno até Ele voltar. Ele te prendeu. Ele te prendeu. Ele te coloca uma fome, mas você não é capaz de compreender inteiramente. Então você sempre vai andar em torno disso. E Ele te prendeu. Olha o que Deus fez comigo no carro para depois falar que eu achei mel. Ele me iludiu assim e falou, agora lê mais para baixo, só para eu aproveitar e te corrigir. Ele nos prendeu. Ele coloca em mim uma fome que jamais será saciada nessa terra. Ele coloca em mim uma insatisfação, um vazio, que jamais eu vou conseguir ser pleno até que Ele volte. Então eu vou sempre ter que correr. Eu sempre vou ter que buscar. Eu sempre vou me sentir desconectado. Então, em algum momento... Forte, né, baby?
Em algum momento, uma parte do propósito dele vai ser revelada. Então a minha fome vai ser saciada. Mas ele vai deixar acabar. Aí o anseio pela eternidade vem de novo. E aí eu vou ter que correr atrás de mais pão. E não acaba nunca. E eu quero te provar isso. Estou queimando, meu irmão. Provérbios 25. Mas não vou ler o texto do mel, não. Provérbios 25. Alguém está gravando isso? Porque eu tenho que ouvir isso depois, que eu fiquei só elaborando isso no carro, mas depois eu tenho que ouvir para eu ser ministrada, né? Provérbios 25, 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. A glória de Deus é esconder o negócio. Em algumas versões está assim. É esconder as coisas. E qual é o nosso trabalho? Desenterrá-las. Então ele esconde, não de nós, mas para nós. Porque é isso que ele quer de nós. Ele nos quer indo em direção ao que ele escondeu. Ele escondeu porque isso pertence àqueles que estão dispostos a descortinar. É por isso que ele diz que a intimidade... Irmãos, entende uma coisa? A plenitude da misericórdia e da graça e da bondade e de tudo de Deus é para um grupo de pessoas. Mas a misericórdia reveladora, salvífica do Senhor está aí. O sol nasce para todo mundo, não é isso? Há uma porção da misericórdia e da graça de Deus que é para todos, senão esse mundo já tinha se desfeito. Se ainda há amor, alegria, bondade, é porque Ele sustenta todas as coisas. E uma porção da era aqui do Espírito Santo sobre nós sustenta todas essas coisas. Mas a intimidade dEle é para aqueles que o temem. Parte da sua glória, a porção específica de Deus. Aquilo que explode em nós. Aquilo que faz o apóstolo Paulo declarar: eu tenho por perda todas as coisas. Para que de alguma forma eu possa correr atrás, receber algo mais excelente, que é o quê? Conhecer Cristo. E ser achado nele. Então há uma parte da nossa jornada que é mesmo como um cachorro no jardim, cavar fundo. Cavar fundo. E cavar mesmo, e desenterrar. Porque a glória de Deus está escondida, a porção libertadora, reveladora. Há coisas específicas para nós que estão escondidas para que a gente corra atrás disso. Então, ele gera a fome, nós vamos atrás, ele nos sacia, mas completamente nós não podemos entender. Então, nós sentimos de novo. E eu quero ir com você em Deuteronômio, capítulo 29. E o original dessa palavra, encobrir, esconder, é bem isso mesmo que significa. É esconder, cobrir, tornar escondido, manter em segredo. Tanto para essa palavra de Provérbios, quanto para essa palavra de Deuteronômio 29. Elas estão ligadas, né? Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, há coisas que estão escondidas, mas há coisas que estão reveladas. E coisas escondidas que serão reveladas. É a mesma palavra, os textos se conectam. Quando você vai lá na exegese lá do texto, eles dois se comunicam. A glória de Deus é esconder o negócio, mas a glória do homem é tentar descortiná-las.
Uma outra coisa que nos lembra isso é quando o salmista ele fala, um abismo chama outro abismo. E muitas vezes a gente olha para isso só como um pecado leva cada vez mais a um pecado maior. Mas um abismo profundo, uma profundidade de Deus, o que está escondido nele, o secreto da sua presença, vai sempre te levar para um lugar mais profundo nele. Porque aquilo nos sacia, aquilo nos preenche, e a gente não pode fugir disso. Então, nessas crises, nesse desespero, sabe? De pensar, Senhor, será que eu não tenho mais nada para fazer? Será que eu fui desqualificada? E aí o Vini estava lendo um texto forte hoje de Coríntios, eu estava lá ouvindo, de repente a última parte do texto é, a não ser que vocês tenham sido reprovados. Eu falei, Senhor, porque essa é a sensação. Então, nós precisamos tirar os olhos disso. A não ser que você tenha um conserto muito profundo para fazer com ele. Mas, caso contrário, apenas corra. Apenas permaneça correndo. Ele colocou em você um anseio pela eternidade. Ele escondeu coisas para você. Apenas se mantenha em movimento. Eu preguei isso na conferência de mulheres, que muitas vezes, desde quando começou a pandemia, se eu fosse olhar para os meus sentimentos, eu nunca mais ia ler a Bíblia, porque o sentimento de estar desqualificada ou sem a presença dele era tão grande, era tão desafiador, que eu simplesmente falei, se eu me entregar a esse sentimento, eu nunca mais vou ler a Bíblia, eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou fazer nada. Então, foi claro no meu espírito, um clamor do Espírito de Deus dentro de mim. Apenas permaneça. E eu tomei essa decisão, e eu falei isso na conferência de mulheres. Eu entro para orar, eu entro para ler a Bíblia, e eu falo, finjo que não está acontecendo nada. Estou cheia do fogo, cheia da presença de Deus, Deus me ama. Eu finjo que não está acontecendo nada. Sabe quando você finge que não está acontecendo nada, tipo... Segue o fluxo. E eu disse isso, irmãs, persevera. Finge que não é com você. Se sinta a pessoa mais ungida, mais amada, mais aceita, mais capacitada. E, finge que não é com você. E apenas persevera. Apenas permaneça. Leia a sua Bíblia, porque se você se entregar, não é um clamor do Espírito. Esses tempos escuros, sombrios, de escuridão que a gente passa, eles são necessários, porque muita coisa vem para fora. E Deus tem uma intenção de fazer com que os seus filhos, nesse processo de amadurecimento acelerado, dos últimos dias, de levantar o seu povo, de formar o caráter do seu povo, ele tem um propósito. Volta lá em Provérbios 25. Provérbios 25, versículo 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. A palavra de Deus, num coração capaz de acolher a semente e produzir frutos 100, 60, 30... Ela é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Não adianta querer ouvir sobre a glória se a nossa mente está passando por um processo de desintoxicação carnal. Se todo arqueólogo desistisse de cavar, nós não teríamos história. Come on, somebody. Estou falando alguma coisa errada, Johnny? Se eles não fossem cuidadosos ao cavar, se eles não fossem cuidadosos ao marcar o território, que isso é uma coisa que me intriga neles.
Porque eu fico pensando, se eu acho que aqui tem se isso é um sítio arqueológico, na minha mente, até pouco tempo atrás, assistindo um filme, eu pensei, vamos cavar desenfreadamente. Não, eles marcam. E eu virei para o Vini e falei assim, o que é isso? Que eles cortam um buraco? Aí o Vini, Gary, eles fazem a coisa. Eu falei, meu Deus, eu ia destruir o sítio arqueológico, que eu ia sair metendo enxada em tudo quanto é lugar. Não deve ter 6 meses que a gente assistiu esse filme. Eu falei, sério mesmo? Porque eu vejo as coisas marcadinhas, mas para mim eles marcam depois. Não, eles marcam para cavar. Eu falei, vivendo e aprendendo. Mas se eles desistem, porque o terreno, quando eles olham, eles têm só um indício, mas eles decidem permanecer ali cavando, terrenos difíceis, ambientes difíceis, com chuva, eles protegem o terreno, eles colocam lona para não destruir aquilo que eles fizeram. Imagina quantas coisas eles têm que refazer por causa das condições, mas eles sabem que ali tem história, então eles cavam. Eles cavam. Eles cavam para quê? Para eu e você visitarmos depois e conhecermos. Ah, a taça do Egito era assim. Ah, olha, a ossada do não sei o quê. Valor histórico. E a glória de Deus que nós achamos? Qual o valor disso? Qual o valor de permanecer buscando ser satisfeito pelo anseio da eternidade do nosso coração? Entende? Então, uma palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa bandeja de prata. Quando a palavra dele, quando nós cavamos, e a palavra para essa estação, lembra? Tudo tem um tempo certo para cada propósito. Então, quando nós cavamos, e a palavra certa vem, aquilo, meu irmão, é como maçã de ouro. Aquilo faz tanto sentido, de repente aquela escuridão vai embora. Você se sente a pessoa mais amada, mais ungida, você está pronta para ir para o Afeganistão pregar o evangelho. Mas na hora da crise, você quer só ficar escondido. Vamos lá, versículo 13, do mesmo capítulo. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Nós temos 2 situações aqui. 2, eu vou falar da ruim primeiro. Quando você tenta fazer algo, enquanto você está cavando, há estações que a gente precisa só buscar, só cavar, e fazer o mínimo que está ao nosso alcance. Eu quero dizer para vocês que eu estou numa estação que estar aqui hoje é o mínimo que Jesus está me permitindo fazer. É o mínimo que Ele está me permitindo pregar. Porque eu estou numa estação em que tudo que eu queria, eu falei com o Hudson. Eu falei, Hudson, que vontade de ir para um retiro, ficar sozinha, mas eu lembro que eu tenho marido, o apóstolo Paulo falou. Vocês deveriam ficar de uma outra maneira, mas como vocês não conseguem, casa. Mas eu gostaria de privá-los de tantos sofrimentos. Paulo não falou isso, baby? Paulo falou isso. E eu falei, agora já tem 11 anos. Falei, eu não conhecia esse texto com tanta... Porque antes de casar, a gente não quer saber desse texto. Ah, não, eu vou viver minhas próprias experiências. Aí você se casa. Brincadeira, né, baby? Eu te amo muito. Sabe que a Doris perguntou assim, você teve vontade já assim, de matar o Vini? Eu falei, não, mas eu, em algumas discussões, já me vi avançando nele. Mas ficou só na minha mente, assim. Ficou só na minha mente. Eu falei, Senhor, só na minha mente, Senhor. Só na minha mente. Eu me via te arranhando, assim, com raiva. Assim. Você me fez tanta raiva, Vinícius. Mas eu falei, Senhor, eu não sou líder da experiência do lado, Vida Longa Rainha, eu posso falar todas essas coisas. Você não pode. Você não pode falar nunca. Vem cá, Kelly. Essa é a Kelly. Quem conhece a Kelly? A Kelly acabou de escrever um livro. Não. Qual é o propósito do seu livro? Você descobriu uma coisa. Eu descobri uma coisa. É, exatamente.
É verdade. Foi num momento assim de muita escuridão. A gente foi para Gramado, fomos enviados para Gramado há 9 meses. Uau, quase 9 meses já. É um ano. Um ano. Maio. Faz um ano. Maio faz um ano. E, nesse tempo, Jesus pegou a gente, levou para o pico do monte, literalmente, e jogou. Ele trouxe muita clareza de muitas coisas que eram questionamentos e coisas que tinha no meu coração enquanto líderes, né? Líder de mulheres aqui em Betim, ali na Casa da Colheita. Então, eu me reunia com elas ali no Experiência do Lar e a gente tinha algumas coisas em mente, daquilo mesmo que a gente tem que viver como esposa, mãe, né? E do lar, mas nele, né? Estando nele, na maneira dele, aquilo que ele via, né? Esse lance de feminismo, né? Marido não manda em mim, como é, Kelly, essas coisas todas. E esses questionamentos ficaram por um tempo no meu coração. Então, quando aconteceu essa transição, foi como se Jesus me mostrasse como ele nos vê enquanto mulher, como ele nos deseja. Então, nasceu o livro Vida Longa, Rainha, que nos mostra, né, 6 prioridades que a mulher tem na vida dela. E essas 6 prioridades são realmente as prioridades. Então, às vezes, você pensa, eu tenho as minhas prioridades, mas você sabe quais são? E um outro ponto é a ordem dessas prioridades, né? Ela precisa estar em ordem, porque, às vezes, na sua vida, você tem as prioridades, mas, se elas não estiverem em ordem, você está aí batendo cabeça, enfim. Então, Jesus trouxe essa clareza em um momento de escuridão. E, enquanto ela estava falando, eu estava falando, uau, é isso mesmo. São descobertas, foi como cavar, né? Aí você dá uma pincelada e você fala assim, não, espera aí, é muita revelação, daqui a pouco eu entendo isso aqui, deixa eu entender esse outro lado. E então nasceu Vida Longa, Rainha. Minha secretária está ali, ó. Mas eu acho que acabou, né, Jéssica? Os livros, eu trouxe uma quantidade bem pequena para esse. Mas exatamente. Exatamente. Vou te devolver. Já não queria, eu estou com o microfone. Né? Mas, se alguém quiser procurar alguma coisa, já fiquem sabendo, eu posso enviar aqui para BH. Né? Tá bom? Para todos os... Então, é isso. Obrigada. Estou aqui suando para pregar. Não. É igual quando eu vendi o material do Júnior. O Júnior falava, vendeu o material? Eu falo, não, você não falou dele? Aí ele fala, e aí, vendeu o material? Porque eu fiquei muito tempo vendendo o material do Júnior nas conferências. Vendeu o material? Vendeu tudo. Você ficou 10 minutos explicando sobre os seus livros. É isso, não é? Eu tive o prazer de ler. Meu Deus, é muito forte. Não é esses livros de coisa de menininha, não. É indigesto, às vezes. Entende? A Kelly falou, tem algum ponto que você queira considerar? Eu falei, só os meus. Só os meus pontos que eu quero falar. Por que você escreveu isso aqui? Então, por favor, dá um nome para a Roberta. E, tá vendo? A Roberta já quer dar um nome para a Roberta. E, meu Deus, só peçam, porque realmente é muito forte. Vai tirar xerox não, tá, gente? Compra o seu livro. Não vai tirar xerox. Nem print das páginas. Não, compra o livro. Então, eu quero falar de 2 pessoas... Nem existe mais xerox, né? Não... sim. Para quem gosta de e-book, tem e-book. Já melhorou, né? Então, eu quero falar de 2 situações. Como nuvens e ventos sem chuva. É aquele que se gaba de presentes que não deu. Fazer algo sem ter saído do período de escuridão com algo, uma descoberta, é como nuvens e ventos sem chuva. É falar de coisas que você não descobriu. É não ter tido as suas próprias experiências. E mais do que isso, não é sair com algo para dar, é sair transformado, né? Porque um arqueólogo, quando faz uma descoberta, ele descobriu, é o nome dele que entra para a história. E aquilo entra para o currículo dele. Aquilo transforma a carreira dele. E é proporcional ao tamanho da descoberta que ele fez.
Imagina as pessoas que descobriram os fósseis dos dinossauros. Uau! Quanto tempo de trabalho! Mas tem uma coisa interessante que eu não tinha pensado, que é isso. A gente não sabe o nome deles, né? Mas a gente sabe o que eles descobriram. A gente ri de nervoso, mas é. Não tem a ver com eles. Eles passam pelo trabalho duro, mas o que eles descobrem... Olha, eu estou queimando hoje, tá? Pode me levar para jantar depois, Johnny. Não, porque... Sabe por que que não? Porque hoje eu passei... Não. Me dá uma água com gás. É o máximo que eu posso ir até... Já passei minha cota do dia. Então, o nome do arqueólogo nem é tão importante. A gente não sabe. Só no meio deles é que eles sabem. Mas a gente não esquece do que eles descobriram. Porque é aquilo que entra para a história. Então, como nuvens e ventos sem chuva, é alguém que se gaba de presentes que não deu. É alguém que vive, e tudo bem você contar coisas que outra pessoa diz, tudo bem você pregar essa mensagem. Algum dia, tudo bem, Johnny. Tudo bem. Mas quando a gente se gaba de coisas que a gente não fez, como se nós tivéssemos recebido, nós temos apenas aparência, nuvens e ventos sem chuva. As pessoas podem falar assim, acho que vai chover, acho que vai chover, acho que vai chover, mas o bom mesmo, que é a chuva, não acontece. E você sabe que antigamente, um paralelo que, só para você entender, antigamente um profeta era conhecido como profeta de verdade se a profecia dele se cumprisse. E fizeram essa pergunta, como nós vamos saber? Se aquilo que o profeta dissesse se cumprir, ele enviou uma mensagem minha, da minha parte. Então, assim, dá uma outra mensagem isso. Mas, como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, porque ele revigora o ânimo dos seus senhores. Então, talvez hoje, pelo menos um pouquinho, eu quero acreditar que eu estou sendo esse frescor da neve para revigorar o ânimo de vocês, porque isso é uma coisa que foi descoberta mesmo pelo Espírito, enquanto eu estava vindo para cá, antes de Jesus falar do mel. Então, o mensageiro de confiança é aquele que permanece cuidando de um bom tesouro, perseverando num sítio que existem coisas escondidas, e ele não desiste, ele não vai embora, ele não retrocede, porque uma hora ele vai começar a ter indícios de que tem algo novo acontecendo. Esse é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Então, eu quero que você imagine que você é um enviado de Deus. Eu quero que você imagine que você é um comissionado dele, seja no seu trabalho, não pensa só na plataforma. Pensa em alguém que está desenvolvendo o caráter cristão. Você precisa ser como o frescor da neve em tempos de colheita. Para que quando você abra a boca, você revigore o ânimo daqueles que te ouvem. E não seja aquele que com o coração endurecido cria brotos de amargura e contamina os outros à sua volta. Tudo bem você falar que você está numa fase difícil, mas fala com alegria. Tende por bom ânimo passar por diversas tribulações. Que privilégio nosso! Então, esse frescor, meu irmão, esse frescor, ele vem em momentos muito específicos. Esse frescor, ele vem depois de uma jornada concluída. Mas a gente precisa perseverar nesse lugar. Para essa palavra certa, no tempo certo, vir com essa riqueza, como frutas de ouro. Então, você precisa achar esse sítio, identificar que você...
presta bastante atenção numa coisa antes. Não significa que todo mundo está nesse lugar de escuridão. Eu não quero que você olhe para a sua escuridão porque você... Todo mundo está passando por uma situação difícil. Eu quero elevar o seu padrão de escuridão nessa noite. Tá? Todo mundo quer mais dinheiro, todo mundo quer um trabalho melhor, todo mundo quer casar. Eu avisei, né? Mas todo mundo quer casar. Uns querem ter filho, outros... Não, vamos elevar o nível da nossa escuridão. Eu estou falando de fome e sede por Deus. Eu estou falando dessa escuridão. Quando você está batendo cabeça mesmo, insatisfeito, sabe que tem mais, mas você não pode produzir esse fogo, você não pode produzir essa presença, você não pode produzir esse lugar, você não pode. Você não pode. Então você precisa identificar que ele escondeu algo para você que só você pode buscar. Então hoje eu estou te dando um ânimo com essa palavra. Talvez eu estou sendo esse frescor da neve. Mas isso é só uma parte. Porque você tem que fazer suas próprias descobertas. Você precisa começar a cavar o seu sítio arqueológico e entender que o que você vai achar é que vai entrar para a história. Não você. O que você encontrar, a pureza e a riqueza do que você encontrar é o que vai entrar para a história. É o que vai ser lembrado. E é o que as pessoas vão pagar para ver. Quando eu falo pagar para ver, é porque a gente entra no museu, a gente paga para ver aquilo. Então as pessoas vão pagar o preço que for. Tá? Elas não vão te pagar para você contar a revelação. Tem que explicar que a grama é verde. Na nossa geração tem que explicar que a grama é verde, que o céu é azul. Teoricamente. Elas vão pagar para ver. Elas vão andar distâncias. Elas vão saber que aqui tem um lugar. E elas vão vir. Porque alguém está trabalhando para descobrir alguma coisa nova. Então, o Johnny vem como frescor da colheita, a Babi vem como frescor da colheita, a Roberta vem como frescor da neve na colheita, o Hudson, a Kelly com o Felipe, a Pri e todos os outros, frescor da colheita. Está todo mundo cavando. E as pessoas começam a vir. Para quê? Para ver o que foi achado. Inevitavelmente, elas encontram aqueles que estão cavando, mas elas estão vindo por causa do que foi achado. Elas querem isso. E aí elas vão aprender que há um anseio, uma fome no coração delas, mas que isso é um looping eterno, elas nunca vão parar de ter fome. E esse é o ponto, esse é o objetivo. Ele escondeu isso para que nós pudéssemos correr atrás disso o tempo todo. Meu Deus! Esses dias eu compartilhei uma palavra e... Deixa eu ver se está aqui. Quero finalizar com isso. Deixa eu ver se é essa aqui de Lucas. Não. Calma aí. Eu sei falar ela para vocês, mas eu queria ler. Não. João 11. Não. Ok. Certa vez, Jesus, ele chegou, tinha uma multidão reunida. E os fariseus estavam ali discutindo alguma coisa e Jesus chegou e disse: "O que vocês estão falando?" E aí, rapidamente, o pai de um menino chegou e falou assim: "Eu trouxe o meu filho, que é possesso por um espírito maligno, que vira ele de cabeça para baixo.
E os seus discípulos não puderam expulsar esse espírito. Então Jesus dá uma suspirada e fala: geração incrédula, perversa, até quando eu terei que suportar vocês? Porque foi Jesus que disse. Até quando? O Dene falou sobre isso na conferência, numa perspectiva de tudo bem de se sentir frustrado às vezes com as pessoas, quando você percebe que elas não foram como elas deveriam ir. Mas quando eu preguei, eu trouxe uma perspectiva de até quando eu tenho que lidar com a incredulidade de vocês, porque vocês não são capazes de ver as coisas como elas são, na perspectiva do meu reino. Vocês olham para as coisas como se elas fossem isso aqui, na incapacidade, na incredulidade. Mas imagina Jesus olhando de cima e as pessoas olhando para baixo, não tendo condições de ver tudo como é. Então, ótimo. Jesus diz: tragam-me o menino. Acharam o texto? Eu sabia que era alguma coisa aqui, mas não estava achando. Esse texto eu não acho, não. Mas o do mel eu acho, né? Não vou falar desse mel mais, não. Chega. Lucas 9, o quê? Lucas 9. Pronto. Lucas 9, versículo 41. Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vindo, o demônio o lançou por terra. Quero que vocês imaginem a cena. O demônio o lançou por terra em convulsão. E Jesus, então, repreende o menino. Mas eu quero ler a perspectiva de Marcos. 19, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. A perspectiva de Marcos é essa. O menino estava caído no chão, rolando, espumando pela boca, e Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Tem uma situação acontecendo. E Jesus se volta para o pai. E faz uma pergunta para o pai. E o pai, desde a infância, muitas vezes, esse espírito o lança no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crê. E o menino espumando pela boca, em convulsão. E Jesus num diálogo: se podes? Faltou só pedir um café. Se podes? Há quanto tempo ele fica assim? Se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus usou uma situação para trazer o coração de quem, afinal, para fora? Do pai. Aquilo era só um menino cativo que ia ser liberto, como todos os outros, como todos os enfermos, os mortos e tudo mais. Mas aquele pai não seria curado. Aquele pai não seria tratado. É isso que o tempo de escuridão faz com a gente. Ele traz o nosso coração para fora. A escuridão que surge nos leva até Jesus, mas ele trata outra coisa em nós. Come on, somebody. Vamos lá, gente. A falta de trabalho, a falta de dinheiro, um vazio. Essa escuridão é que nos leva até Jesus. Mas quando nós estamos diante dele e cavamos, o que ele trata é outra coisa. Não foi assim com Elias? Estou pregando outra coisa já. Não foi assim com Elias? Elias foi para a caverna, ficou escondido. E aí, nossa, abri certinho, ó.
1 Reis 19. Elias foge. E a palavra do Senhor veio. O que você está fazendo aqui? Elias teve medo e fugiu por causa do recado de Jezabel. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, isso é escuridão, e caminhou um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele tinha acabado de matar mais de 800 profetas, um a um. Mas, de repente, a palavra de Jezabel veio sobre ele. Na verdade, nem é tanto sobre Jezabel, mas sobre um tempo de escuridão necessário para a nossa promoção. Porque depois desse momento de escuridão, ele ungiu um rei, ele ungiu um profeta, e ele desapareceu num redemoinho, com uma carruagem de fogo. Ele foi promovido. E aí ele diz, já tive o bastante, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E se deita debaixo da árvore e dorme. Olha a cena do profeta que acabou de trabalhar duro, matando mais de 800 profetas. De repente, um anjo toca nele e diz, levanta e coma. Elias olhou ao redor e, junto à sua cabeça, tinha um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo voltou, lhe tocou e disse, levanta e coma, porque a sua viagem será longa. Isso é escuridão. A única coisa que o anjo disse foi, levanta e come. Duas coisas ótimas para você ouvir. Come. Pão assado com brasas. E come e dorme. E bebe essa água. Sabe que eu penso na promessa que meu Deus, que o maná tinha gosto de massa folhada assada com mel. Minha mente fica pensando assim, nossa, devia ser muito bom, Senhor. Meu Deus. Ai, Senhor. Então ele comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ah, um negócio. Chegou no sítio arqueológico. Comeu, estava em crise, sozinho, 40 dias, sozinho, não tem relato de nada aqui. A palavra do Senhor então vem a ele. O que você está fazendo aqui? E ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tudo que a gente fala. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. E aí o Senhor lhe diz, saia e fique no monte na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Entende que a alma de Elias, não estou querendo desconstruir Elias, mas entende que é um período de escuridão. É uma euforia de ter feito uma obra tão grande, de matar mais de 800 profetas. E a Bíblia diz que passa o vento forte, que separa os montes, esmigalha as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Um terremoto, mas o Senhor não estava no vento. Um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E aí um murmúrio de uma brisa suave. Então, quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. A gente passa por todos esses processos enquanto nós estamos esperando Deus falar. E quando Deus se manifesta, a pergunta é a mesma. O que você está fazendo aqui? Você já conseguiu elaborar um pouco melhor? O que você está fazendo aqui? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Aí, na terceira vez, Pedro, um pouco entristecido, né? Porque Jesus tinha perguntado 3 vezes. O que você está fazendo aqui? E ele respondeu, tenho sido zeloso, nananã, nananã, nananã. Todo mundo morreu, eu sou o único que sobrou. Mesma resposta. Ainda não tinha sido bastante. Então o Senhor lhe disse, volta pelo caminho de onde veio. Ai, vai. Ai, Deus. Ai, Senhor. Volta pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, Eliseu
para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Acabou. Aí ele termina assim: no entanto, fiz sobrar 7.000. Você não é o único. A última coisa que Deus respondeu foi o que levou ele para a escuridão. A coisa menos importante é o que leva a gente para o deserto. É o menos importante. Não é o menino rolando, espumando pela boca. É o pai do menino. É a dúvida, é a falta de fé genuína que é importante. Então, olha, o anjo falou com ele: sua caminhada é longa. Vai até chegar no monte de Deus. E Deus fala: volta. É bom a gente passar os processos direitinho, meu irmão, porque senão vamos todo mundo voltar. É bom a gente achar logo o nosso sítio. É bom a gente já logo começar a cavar com delicadeza, tá? Certinho, com organização, cuidando dos artefatos que você achar, tirando as poeiras, cuidando da glória de Deus que vai te sendo revelada, a santidade que vai sendo exigida, as revelações que vão sendo derramadas, as provisões, tudo, vai cuidando direitinho, com calma, até a hora que você termina o trabalho. Sabe por quê? Porque senão ele vai dizer: volta pelo caminho de onde veio. Está escrito. Abraão foi a mesma coisa, mas eu não vou estender mais essa pregação. Volta pelo caminho de onde veio. E aí, no final, ele responde: tem 7.000 que não se dobraram. Você está aí falando que você é o único, é o único, é o único. Você não sabe de nada. Você veio para cá com medo de ser morto porque você é o único, porque você é muito zeloso pela obra do Senhor, porque você é muito dedicado. Essencial. Muito ungido. Matou 800 profetas. Tem 7.000 que eu escondi. 7.000 que eu estou preparando para um tempo. 7.000. 7.000. Você é o 7.001. 7.000. 7.000 pessoas cavando. Cada uma no seu tempo certo. Cada uma no seu propósito. Volta, tá, Elias? Volta. Volta. Gente... Então, glória a Deus que sempre envia uma provisão de uma mensagem, Senhor. Glória a Deus que eu já estava apavorada, Senhor. Porque quando não tem mensagem a gente faz louvor, mas o louvor não era meu, não é? Eu não podia cantar. Eu falava: agora eu vou ministrar um louvor aqui só porque, né, para a Babi receber. Na verdade não tem mensagem. Estou muito grata ao Senhor por essa palavra. Eu não me sinto como o frescor da neve, mas Ele me faz sentir útil. Ele não desistiu de nós. A gente só precisa usar a nossa fome, usar as nossas ferramentas do jeito certo. Vocês vão ver a mesma mensagem amanhã, tá? Se ele não trouxer nenhuma mensagem nova, que amanhã a gente está em culto de ônibus. Vocês podiam ir tudo para lá. 9 dias de culto. Eu vou embora para Portugal dia 23. Eu e Vini estamos trabalhando duro. Tem culto todos os dias essa semana. Não, até quinta, né? Quinta é 21. Até quinta. Então, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Mas, na verdade, Ele só está nos dando uma oportunidade de achar alguma coisa nova para esse tempo. Amém? Fica de pé aí no seu lugar. Sim, sim.
Babi. Eu não sei se... Acredito que sim, mas eu não sei se você entendeu essa mensagem mesmo. Isso que Jesus derramou sobre o seu coração. Esse apelo, esse clamor dele para te trazer, para te encorajar a continuar cavando. Então, essa é a sua oportunidade. Essa é a sua chance. Eu tenho aprendido, meu irmão, no ano de 2020 para cá, foi um dos anos que eu mais me dediquei ao ensino, ao estudo, à leitura. E eu investi grande parte dos meus dias em ler, em fazer escolas, em preparar materiais. E, inevitavelmente, conhecimento gera enfado, embora ele seja importante. Então, teve um momento que eu olhei para mim e falei assim, estou me sentindo tão vazia, mas era o meu momento de maior produtividade. Estava escrevendo como nunca, Johnny. Lendo um livro atrás do outro, mais de 100 livros. Mas me sentindo tão vazia. E um dia eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo, você precisa se arrepender de ter saído do seu lugar. Eu falei, mas eu não saí. Como se ele mentisse, né? Como se o Espírito Santo fosse virar para mim e falar assim, é verdade, não, eu não enganei. Eu falei, Senhor, mas eu não saí do meu lugar, eu estava fazendo aquilo que o Senhor me pediu. Eu estava fazendo aquilo que o Senhor me pediu, não era um tempo de trabalho, de construir, de fazer. E é como se eu ouvisse Jesus falar comigo, sim, era um tempo de trabalho, era um tempo de fazer, mas eu queria fazer junto. Eu queria ler junto com você. Eu queria escrever junto com você. Para a gente construir junto o que você construiu com uma parte de mim. Por isso você está vazia. Porque o frescor que eu ia jogar sobre o que eu te mandei fazer, você fez sozinha. E eu gosto de falar dos meus perrengues, porque é assim que é. Então não é sobre você ter sido independente de Deus. É sobre você colocar energia onde não tem que ter energia. Tem que ter frescor. Tem que ter sossego. E eu não cometo esse erro mais não, meu irmão. Não. Então ir com Ele é melhor do que ir mais rápido. Entende? Ir com Ele é melhor do que ir mais rápido, porque tudo fez Deus com um tempo apropriado, e para cada tempo certo tem um propósito. Se é tempo de ler, é tempo de ler, mas se você lê sozinho, você perde o propósito. Se é tempo de derramar, é tempo de derramar, mas se você derrama sozinho, você perde o propósito. Se é tempo de construir e você constrói sozinho, você perde o propósito. Se é tempo de semear e você semeia sozinho, você não tem colheita. Porque Ele é que dá semente para o que semeia. Então a sua semente tem uma questão espiritual nela, que é o que faz você ter uma colheita. E cada semente que Ele te dá, ela gera uma colheita segundo a espécie. Mas lembra que uma semente de manga dá um pé com muitas mangas por muitas gerações. Uma semente sozinha, ela só faz aquilo. Então, essa é uma noite, eu nem quero ir embora. Nem quero ir embora. Essa é uma noite de nós nos arrependermos. Essa é uma noite de nós buscarmos a nossa fome e realinharmos o nosso coração. E dizermos para Ele, ok, nós vamos correr. A gente sabe que a gente
não vai entender completamente o propósito de Deus, mas a gente vai correr atrás desse anseio. E quando a gente achar o propósito no tempo certo, a gente vai comer disso, vai trabalhar junto, mas a gente já está esperando pela próxima escuridão. Não tenha medo, nós já estamos esperando pela próxima escuridão. Nós já estamos esperando pela próxima fome. Nós já estamos esperando pelo próximo vazio. Nós já estamos esperando pela próxima porção de terra que não foi cavada. Oséias capítulo 10 diz isso: é tempo de buscar o Senhor, até que Ele faça chover justiça sobre nós. É tempo de fazer sulcos no seu solo não arado. E buscar ao Senhor até que Ele faça chover justiça sobre nós. Então você come o seu pão, você bebe a sua água, você dorme. Porque o Senhor vai passar. Come o que tem para essa estação, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. E eu não sei como o Johnny quer fazer isso, mas nós vamos impor as mãos sobre todos vocês. Eu, Johnny, Roberta, Pastor Vini, pode ser? Fique aí no seu lugar. Apenas coloque os seus pertences aí na sua bolsa. E a equipe aqui da Roberta, do Johnny, vai colocar as cadeiras aí no canto. Meu irmão, é tempo de buscar o Senhor. Não importa se você conhece muito ou pouco a Deus, é tempo de buscar o Senhor. Você veio aqui para receber um novo ânimo, uma nova porção, porque é tempo de buscar o Senhor. Mantenha seu coração focado. Só a equipe, se você pode deixar a equipe tirar as cadeiras, apenas mantenha o seu espírito conectado a Ele. Pode deixar que a equipe vai tirar tudo. Paixão e fogo começam a surgir quando está aqui. A fome e sede é um convite pro teu rio fluir. Paixão e fogo começam a surgir quando está aqui. A fome e sede